Pessoal, sejam todos bem-vindos a esta sessão de apresentação da plataforma Longe Viver. Eu sou Rubens de Almeida, engenheiro e jornalista da equipe que planejou e que desenvolveu e que desenvolve continuamente ferramentas digitais em apoio aos conselhos da pessoa idosa nos municípios e estados brasileiros, em todo o país. Todas as funcionalidades da plataforma visam ajudar conselheiros, membros de governos locais, representantes de organizações sociais e outras pessoas interessadas nas políticas públicas direcionadas às pessoas idosas. A plataforma quer ajudar todos esses públicos a encontrarem dados, informações e argumentos para o desenvolvimento de projetos e ações em suas cidades, em seus estados. Antes de mais nada, gostaria de apresentar o Marcelo Panti, que está junto conosco nessa jornada e que vai participar, fazendo observações e destacando detalhes importantes para o melhor aproveitamento possível desta plataforma de informações e dados. Bem-vindo, Marcelo. Olá, Rubens. Eu sou Marcelo Panti, eu sou engenheiro e urbanista, faço parte da organização Engenheiros Sem Fronteiras, sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia e colaborador da plataforma Longe Viver. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a plataforma, sobre as funcionalidades que a gente utiliza aí para as análises. Para a gente ficar bem rápido nesse vídeo aqui, e não atrapalhar a vida das pessoas, vamos compartilhar já a tela e mostrar para vocês como é que funcionam os sistemas que estão dentro da plataforma Longe Viver. Quando vocês entram na plataforma, o endereço é simples, é longeviver.com. Digita no seu navegador de internet e você chega nessa página que nós estamos vendo. Nessa página, vocês têm o que somos, que é uma apresentação da equipe, o observatório, que é hoje a principal ferramenta que nós vamos olhar, ferramentas sociais, e tem os editais que a gente acompanha, porque a gente faz os editais e acompanha o recebimento de projetos. Eu vou começar aqui por ferramentas sociais, nos conteúdos que a gente tem disponíveis, abertos para todo mundo. A gente tem Digitaliza Conselhos, que é direcionado especificamente para a organização de conselhos de idosos no Brasil inteiro, e o Capacita Conselhos. No Capacita, a gente tem capacitação de membros da rede de promoção e proteção de direitos das pessoas idosas em todo o Brasil. O que significa isso? Que são conteúdos que ajudam as pessoas que têm interesse ou em participar nos conselhos, ou mesmo em apoiar os conselhos, seja dentro do governo, ou seja dentro de instituições sociais, elas podem encontrar aqui conteúdos que ajudam na sua jornada para aprender o que significa. Então, por exemplo, estruturação e gestão do Conselho de Idosos. Como é que se estrutura um conselho? Como é que é formado? Aqui tem todos os conteúdos que ajudam a você a entender. Papel e responsabilidade de um conselheiro. Criação, regulamentação e administração do Fundo do Idoso, que é a arrecadação, que é onde se arrecada recursos para que o fundo possa, eventualmente, patrocinar ou pagar alguns projetos e ações do Conselho de Idoso. Os cuidados que precisam ter com as leis orçamentárias, como avaliar o estágio do próprio Conselho, e assim vai. Planejamento estratégico, que é uma etapa importantíssima de qualquer atividade dentro dos conselhos, e dicas de comunicação e transparência das ações, para ganhar credibilidade junto da sua cidade, do governo local, das pessoas que estão envolvidas nessa causa. Mas vamos direto para o observatório, que é hoje o nosso assunto. No observatório, você encontra uma entrada com 5 possibilidades. Eu sugiro que sempre comece pelos indicadores municipais. Por quê? Porque a gente vai entrar por cidade para compreender quais são as condições dessa cidade para a vida, para a qualidade de vida dos idosos. Clicando aqui em indicadores municipais, imediatamente o sistema pede login e senha. Se você não tiver ainda o seu login, você pode se cadastrar e rapidamente chegar nesse estágio que nós estamos. A primeira coisa que aparece aqui é a ferramenta Longe Viver, e nessa ferramenta você vai encontrar dados selecionados de várias fontes sobre as cidades que te interessam. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Belo Horizonte. Espera um pouquinho, vem aqui essa barra azul, você clica aqui Belo Horizonte /MG e buscar.
O sistema traz para você a cidade de Belo Horizonte, pintadinha aqui com essa linha vermelha, e toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Quando não é região metropolitana, ele traz a mesorregião. Então, quais são as cidades que fazem parte dessa mesorregião, que é uma agregação de municípios que o IBGE faz dentro da sua organização de informações. Eu acho que é importante a gente falar também que por que a gente tem que estudar dados do município, né? É muito importante porque, além do envelhecimento ser um fenômeno crescente, é a população que mais cresce no Brasil hoje, no mundo também, mas no Brasil particularmente, são os idosos. E, além disso, o Brasil é um país totalmente urbanizado, né? A gente tem, hoje, quase 90%, provavelmente, aí, a partir do próximo censo, de pessoas vivendo nas cidades, né? Então, o envelhecimento é um fenômeno crescente e é um fenômeno urbano, né? Porque as pessoas estão concentradas nas cidades. Então, entender o contexto urbano para poder estudar a qualidade de vida, a situação da população idosa é fundamental, né? É na cidade que as pessoas vivem e, portanto, entender esse contexto é de extrema importância. E essa plataforma concentra, a plataforma Longe Viver, todos os dados relevantes para que essa análise seja possível, de forma muito fácil, concentrado num só lugar, né? Que facilita muito. Eu vou começar aqui a apresentação da plataforma. Aqui você tem o que está pintado em vermelho aqui, perfil e indicadores socioeconômicos da cidade que você procurou. E aqui tem 6 dimensões de análise da qualidade de vida do idoso. O habitat, né? Como é que a cidade está estruturada do ponto de vista urbano, o acesso ao consumo e cultura, ou seja, se existe oferta para o idoso no seu bairro, na sua cidade, para ele fazer as suas comprinhas, para ele ir até o banco e voltar, etc. Finanças, trabalho e renda, quais são as condições hoje desses idosos dentro dessa cidade. Cidadania, saúde e bem-estar. Então, aqui tem dados de saúde do DataSUS, que você pode olhar se tem uma boa oferta ou se ele tem que ir ao município vizinho, eventualmente para ser hospitalizado ou para fazer algum atendimento médico especializado. O ambiente social, o suporte que a cidade oferece para esse idoso e as condições de conectividade, cada vez mais importantes. Por quê? Porque os idosos passaram a utilizar também tecnologias como o telefone celular e é muito importante que ele tenha acesso continuado a essas informações, até para se relacionar com os parentes, com as pessoas próximas, com os amigos, que é uma forma hoje muito importante de socialização dos idosos. Bom, em perfil e indicadores socioeconômicos, existem vários indicadores aqui. E a gente pode começar aqui pela população estimada do município. Você vê que o mapa que está à direita, ele já fica pintado com a quantidade de pessoas. Então, aqui, olha, o Belo Horizonte tem, em 2019, que é o dado que a gente está olhando, tinha 2.512.070 habitantes. Obviamente, esse dado sempre vai ter uma defasagem e as informações que nós vamos observar estão baseadas no censo de 2010. Então, nós estamos muito interessados em acompanhar a evolução do censo que está sendo feito agora em 2022, para que a gente possa atualizar essas informações e colocar imediatamente, assim que elas saírem, à disposição de todos os conselhos do Brasil inteiro. Nesse perfil demográfico, é interessante notar a questão da divisão entre homens e mulheres, né? que tem uma proporção parecida, mas que geralmente tem um pouco mais de mulher, né? E é interessante olhar isso distribuído no próprio mapa, né? Então, a gente nota, como o Rubens está mostrando aí, como se altera no território essa distribuição, né? Então, isso para outros dados também pode ser importante. Assim como embaixo, a gente já tem especificamente esses índices para pessoas acima de 60 anos, ou seja, dos idosos, também divididos por homens e mulheres, em outras faixas etárias, né? Aí nós temos os homens com 60 anos ou mais, ou seja, os idosos. E a gente vê uma distribuição que não é exatamente homogênea, né? Apesar de ter uma quantidade, aí uma proporção elevada, está lá na parte azul da escala do mapa, né? A gente nota que existem diferenças. Então,
Isso é importante não só nesse indicador, mas em todos os outros, para a elaboração de políticas públicas que atendam quem mais precisa, ou seja, nas localidades onde tem maior concentração de uma determinada dimensão, de um determinado indicador, ou para a criação até de empreendimentos privados, para estudar onde colocar esse tipo de empreendimento que atenda o idoso, instituições de longa permanência, clínicas, etc. Esse tipo de empreendimento que atende esse público. Eu vou chamar a Então, atenção aqui, Marcelo, para esse percentual de pessoas 60 a mais independentes. Isso é o estatístico que a gente chama, que a gente identifica se a pessoa tem renda própria, se ela mora sozinha, se ela é chefe de família, e aí a gente chega à conclusão que 34,10% dos idosos de Belo Horizonte possuem uma certa independência. Isso é um número importante, porque o complemento dele seria 65%, mais ou menos, né? Estão absolutamente independentes. Isso é muito importante. Aqui, se você for no mapa, você vê que quando você passa o mouse em cima das cidades próximas, o numerinho vai mudando. O que isso significa? Significa que a gente pode comparar Belo Horizonte, que tem 34,10, por exemplo, com a cidade de Caeté, que tem 31,79. Então, rapidamente você percebe quais são as cidades que têm maiores desafios para cuidar de seus próprios idosos. Agora, aí você pode interessar também aí último indicador aí, que é de renda, né? Aí embaixo, idosos com renda de até um salário mínimo e de entre 1 e 2 salários mínimos, a gente nota aí que em Belo Horizonte nós estamos superando 50% da população idosa com até 2 salários mínimos, né? Que com certeza não atende à necessidade integral dos custos aí de vida da pessoa idosa, né? Então, esse índice relacionado com o outro índice da pessoa independente, né? A gente nota uma composição muito relevante de análise, né, da condição financeira, principalmente da pessoa idosa. Então, a composição desses índices, numa análise um pouco mais aprofundada, é muito interessante e muito facilitada através dos índices aí já explícitos, né? Outra coisa importante é que aqui a gente colocou a pirâmide etária, né? O cinza, essa barra cinza que a gente vê em destaque aqui, é a barra do Brasil. Essa é a pirâmide etária do Brasil. E a colorida é a da cidade que você está analisando. Então, imediatamente você compara se a cidade é mais envelhecida ou menos envelhecida do que a média do Brasil. E aqui em cima a gente tem um gráfico que a gente chama gráfico de aranha, que é, em cima dessas 6 dimensões, como é que é o gráfico da cidade, é esse azul, em comparação ao estado, que é o pontilhado em azul, e ao top 500, que são as melhores cidades do Brasil naqueles quesitos. Então, você vê se Belo Horizonte, por exemplo, está abaixo do top 500 em ambiente social, em cidadania, mas ele está melhor em alguns aspectos do que a própria média brasileira, por exemplo, em conectividade. Então, essas são as primeiras impressões que o usuário pode ter ao acessar essa ferramenta. E é Pode ser uma interessante cidade também, grande, uma cidade pequena, tanto faz, né? Você vai ver as mesmas informações. Fala, Marcelo. é interessante também, quando analisando a ferramenta, né, a facilidade que você tem de comparar essas informações gráficas aqui, não só essas gráficas como os índices, mas essa especialmente interessante, fácil de visualizar, quando você compara municípios. Então, se o Rubens puder depois alterar algum município, ou nesse mapa mesmo aí. Por exemplo, Nova Lima. Vou clicar em Nova Lima aqui. E a gente vai ver como é diferente ou como é parecido, né? Como comparar as condições urbanas aí das cidades. As Então, condições rapidamente, urbanas, socioeconômicas, enfim, todas as condições analisadas, né? Então, rapidamente, o usuário ele pode navegar entre as várias cidades
e visualizando os próprios dados de cada uma delas. A comparação não é para uma competição, a comparação Exato, é. ela é importante para você se balizar e, eventualmente, você construir ligações com outros conselhos para vocês desenvolverem políticas públicas semelhantes, que favoreçam o equilíbrio entre todas as cidades. Isso é muito importante se a gente pensar que ninguém vive sozinho, nenhuma cidade ela está isolada do mundo e que realmente não dá para ter uma cidade ótima e uma cidade ruim do lado, porque, eventualmente, essa cidade ruim vai querer morar na cidade ótima e vai causar uma tensão territorial grave. Outra Isso é coisa que a muito gente pode comum, ver... só nessa linha aí que você está falando, é muito comum em regiões conurbadas, metropolitanas, né, a questão de saúde e educação, né, que o município mais pobre, que tem um serviço de pior qualidade, aquela população recorre sempre ao município mais bem estruturado. Lógico, nós temos o SUS, que é um sistema único, né? Mas aquele município também não está preparado para receber uma população que não é a sua. Então, aí acaba gerando conflito. Então, é muito melhor a gente estruturar cada município, né? Cada região, lutar por isso, para que tudo se mantenha mais ou menos equilibrado, por exemplo, né? Legal, agora vamos começar a olhar as dimensões. Para que servem as dimensões? A gente criou indicadores para que a gente pudesse comparar as cidades do Brasil em cima de algumas características de cada cidade, né? Assim elas tornam-se comparáveis. E a gente utilizou dados do IBGE, dados do DataSUS, dados da Receita Federal, para a gente compor uma visualização social e econômica da cidade e também de atendimento médico e atendimento social, para que a gente possa realmente ir compreendendo as relações daquele município com aqueles dados. Por exemplo, aqui a gente pode ver os dados do IBGE. A primeira coisa que aparece é qual é a nota global desta dimensão. Aqui, no caso de Belo Horizonte, o habitat idoso leva uma nota 75,66. Imediatamente chama atenção esse mapa, esse gráfico colorido aqui no meio da página, né? Onde Belo Horizonte aparece em cima de uma linha tracejada. Essa linha tracejada significa os melhores 500 municípios do Brasil. Então, Belo Horizonte, do ponto de vista de habitat, está entre os melhores, está um pouquinho acima dos melhores municípios. Já a região metropolitana de Belo Horizonte está um pouquinho abaixo. Então, Belo Horizonte é melhor do que sua própria região e é melhor do que a média de Minas Gerais. Isso acontece com muitas capitais, mas não é regra. Agora, como você pode ver, qualquer cidade, você sempre vai poder comparar essa cidade com a região que ela está, com o estado que ela participa, que ela pertence, com a melhor cidade do Brasil naquele quesito habitat. Neste caso, para cidades acima de 500 mil habitantes, a melhor cidade do Brasil é Londrina, no Paraná. Fala, Marcelo. Exatamente. Eu queria destacar rapidamente, né, a importância dessa dimensão habitat, né? Se você olhar aí na coluna dos dados, então é justamente aquela condição de infraestrutura urbana, da condição física da cidade, área verde, vias públicas, domicílios com calçada, guia e sarjeta. Então, são características do ambiente, né, do habitat do idoso, não só do idoso, de toda a cidade, que favorecem ou prejudicam a qualidade de vida dele. Então, uma calçada, ou a falta de calçada, ou uma calçada esburacada, pode provocar acidente, queda, etc. Então, é nesse sentido que essa dimensão é importante. Assim como a arborização. Talvez as pessoas não pensem muito nisso, mas uma cidade bem arborizada, ela favorece o caminhar do idoso, o sombreamento, a qualidade do ar, né? Toda essa condição que uma cidade que não é arborizada é desfavorável. Então, é interessante olhar isso e olhar, por exemplo, esse mapa já é bastante heterogêneo, né? Você olha que tem cidades aí que estão em amarelo, outras que estão no azul quase preto, que é uma condição melhor, né?
Então, essa é a desigualdade territorial que a gente avalia através desse indicador habitat do idoso, né? Então, é o que você estava falando, né? A arborização é muito importante durante o dia, principalmente nos locais mais quentes, né? Estava vendo aqui Ouro Preto, que é uma cidade bastante turística, só tem É, 28,7% das suas ruas arborizadas, né? é, É claro a depender da condição da cidade, ela pode favorecer ou não esta dimensão. Agora, de é, qualquer forma, o que é importante? Uma cidade muito arborizada, à noite, vai ter muito mais necessidade de ter uma exatamente. iluminação, certo? Exatamente. Então, a árvore atrapalha a iluminação à noite, favorece o sombreamento de dia, né? Então, uma condição pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo? Pode. Então, a gente precisa ponderar como que a gente neutraliza esse lado negativo por exemplo, do sombreamento à noite, né? E aqui tem Tudo muitos isso a gente dados, consegue né? fazer com essas análises, né? E aqui tem muitos dados, né, Marcelo? Tem percentual de domicílios que são quitados, então um percentual alto, né? O que nós É, podemos observar aqui, né? Mas tem cidades menores que todos aí, 89,83 em Congonhas do Norte, no estado de Minas Gerais. Então, assim, exato. são questões que a gente pode olhar rapidamente e identificar qual é exatamente o nosso problema, né? E Então, para cada análise vai interessar uma dimensão mais, né? Um índice mais do que o outro, quer dizer, depende da análise que a gente está fazendo, né? a gente pode passar aqui para o terceiro quadradinho, que é acesso ao consumo, né? Você vê que tem cidades que são melhores do que Belo Horizonte para o consumo, porque Belo Horizonte é uma cidade grande, então para o deslocamento dos idosos por ela, às vezes fica mais difícil, às vezes um bairro tem menos oferta de comércio. Então, na média, essa cidade aqui, que eu nem sei qual é, Santana do Riacho, por ser pequenininha, certamente oferece uma condição mais equilibrada de oferta de comércio e, portanto, uma qualidade de vida para o deslocamento do idoso a pé, para ir fazer suas comprinhas e tal, é muito melhor do que em Belo Horizonte. Então, Exato. esse é o significado desse indicador acesso ao consumo e cultura. Nós temos uma coisa interessante aqui, que é atividades culturais, né? Claro que Minas Gerais tem toda uma região aqui de Ouro Preto, de Brumadinho, Brumadinho, Nova Lima, que tem muita oferta cultural, muita lojinha de artesanato. Então, essas questões podem favorecer também, por quê? Porque o idoso gosta de ver, o idoso gosta de ver as coisas com calma, pode ter um papo com o dono da loja. Isso tudo favorece a qualidade de vida do idoso. uma integração social, né? Formar uma rede de relacionamento e tal. Então, é importante mesmo. Aí, da mesma forma, aqui aparece, então, Belo Horizonte, que está um pouco menor do que as 500 melhores cidades do Brasil, né? E Cuiabá, que, nesse quesito, aparece como a melhor cidade. Apesar de ter 500 mil habitantes, ela é mais adequada do ponto de vista do consumo do idoso do que Belo Horizonte. E assim vai. Finanças, trabalho e renda é outra dimensão que a gente analisa. Aqui a gente analisa a renda per capita em salários mínimos, né? Então, a média 2,94 em Belo Horizonte, o índice Gini, de desigualdade, né? Muita população pobre, muita população rica, geralmente é muito alto esse índice dentro das capitais, né? É menor em algumas cidades, que podem ser mais pobres ou mais ricas. Que mais? Percentual de aposentados entre as pessoas de 60 a mais. Por que está 108%? Não é que tem mais aposentado, é que alguns aposentados eles têm duas aposentadorias. Então, É, é a quantidade de aposentadoria por número de idosos, né? De de aposentados. Exatamente. E assim vai, né? Percentual de mês, né? Quantas microempresas individuais os idosos tiveram que fazer? E por que eles criam o MEI? Porque provavelmente a renda da aposentadoria não é suficiente, eles precisam fazer um negocinho para poder complementar a renda, não é isso, Marcelo? Exatamente. E provavelmente será um pequeno negócio, né? O idoso
que interessa para as políticas públicas é exatamente esse, que tem, como a gente vem falando aí, tem baixa renda, que não consegue ter a sua independência, né? E que vai procurar alternativas. E essas alternativas estão disponíveis ou não? Tem facilidade para isso ou não? Então, uma cidade que tem uma porcentagem muito grande de MEIs, um número grande, ele indica que existe muito empreendedorismo desse pequeno negócio, que provavelmente é facilitado para o idoso também, que pega lá o seu dinheiro da aposentadoria, investe, né, a sua rescisão lá da sua história de vida ativa e investe lá num pequeno negócio, né? Isso é muito comum, principalmente em cidades pequenas. Então, é um indicador interessante da economia do idoso. Eu queria dizer mais uma coisa, assim, na questão da comparação. É muito curioso quando a gente olha a referência acima de 500 mil habitantes, ou seja, quando a gente compara com a melhor condição da cidade, por exemplo, aqui é Porto Alegre. E isso pode surpreender e dar um indicador de quem a gente deve observar numa comparação colaborativa, vamos dizer assim, né? Não competitiva. Porque, geralmente, a gente vai falar, deve ser São Paulo, né? O melhor índice do Brasil, deve ser Curitiba, né? Que é famoso pelas condições urbanas da população e tal. E, às vezes, não, às vezes é Porto Alegre. Então, o que é que tem em Porto Alegre que favorece esse empreendedorismo específico de MEI? Vamos lá olhar. Então, esse é o indicador. Essa é a função dessa barra cinza aí que dá a referência entre os municípios. Pode ser uma Aqui, viu, surpresa. Marcelo? Aqui, se você clicar nesse menuzinho aqui, nesse empilhadinho, você tem qualquer ranking daquele Então, indicador do Brasil inteiro. Ou você quer só ver o estado, você quer ver só cidades acima de 500 mil habitantes, aqui provavelmente, vai lá, Belo Horizonte é melhor que Uberlândia, é melhor que Juiz de Fora, Contagem e tal. Então, assim, é muito... A ferramenta, se você começa a explorar ela tem informações muito legais que podem ajudar nessa análise, nessa compreensão e, eventualmente, na identificação de uma política pública específica para claro, aquele município ou para o estado todo, né? você pode copiar, simplesmente copiar ou adaptar para a sua realidade do seu município, né, e favorecer essa população. É isso. Bom, cidadania, saúde e bem-estar, aqui tem alguns dados do DataSUS, quantidade de laboratório, leitos aplicáveis para pessoa de 60 a mais, crimes. Então, aqui a gente faz uma composição desses indicadores para criar uma condição de comparação. Tá bom, é um lugar que tem mais gente, mas que tem mais recursos médicos, ou que nos últimos tempos tem tido mais agressões do ponto de vista de crimes. Tudo isso é possível de avaliar a partir dessa comparação, análise comparativa do mapa. E assim, ambiente social, que é um outro indicador. Então, tem a densidade de igrejas, a presença de ONGs, clubes sociais, alunos, instituições de longa permanência. Tudo isso é importante e a gente pode comparar. E, finalmente, conectividade de acesso e informação. Uma coisa que eu não falei, mas que essa análise nós estamos fazendo por município. A mesma análise, ou análise semelhante, a gente pode fazer por bairro dentro de Belo Horizonte. Isso é interessante. Por quê? Porque você concentra, principalmente em cidades grandes. Cidades pequenas, você tem mais ou menos uma mesma leitura de todos os territórios. Mas numa cidade grande, existem as periferias, tem os bairros mais pobres. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver aonde está a população 60 a mais em Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte está aqui circundada dessa linha amarela. Então, essas regiões têm mais idosos do que as regiões mais claras. E aqui... Numa análise, Rubens, urbana, geralmente essa população idosa ela está concentrada nas regiões mais centrais e de mais alta renda, normalmente. Mas é curioso notar que existem áreas mais afastadas, aí, mais periféricas, que também têm concentrações interessantes aí de idosos, né? Que normalmente, se você levar por verdade isso que eu acabei de dizer, você pode negligenciar essa população.
Então, é interessante você notar, ver, de fato, num mapa de distribuição assim, onde que você tem que se atentar mais, né? Aqui, por exemplo, você pode passar o mouse e ver aqui, olha, neste bairro aqui, ou nesta região da cidade, tem 8.471 idosos acima de 60 anos. Ah, mas o dado pode ser atualizado em 2022, agora com o censo? Vai ser atualizado. Houve muita migração com a Sim. pandemia, houve muita gente que foi morar com os filhos, ou então foi morar num sítio, saiu da cidade. Isso tudo nós vamos ver só no censo. Mas esses dados são interessantes porque dão uma quantificação, eles dão uma quantificada no esforço que nós temos que fazer para atender tantos idosos neste bairro, naquela região, ou então no conjunto de regiões. A mesma coisa, alguns dados têm, por exemplo, aqui, vias públicas, Gui Sarjeta, Boca de Lobo. Em Belo Horizonte não vai ter tanto problema, né? Mas, veja, tem bairros que têm problemas de calçada. Exato. Tem 10% só das ruas do bairro com um calçamento decente para os idosos andarem. Então, se coincidir de ter muito idoso e ter uma calçada deficiente, certamente é um local que tem muito acidente, os idosos estão caindo, estão tropeçando, porque é assim, a vida é assim, e esses são os dados que a gente precisa considerar. E aí, se você for olhar os dados de saúde daquele bairro, de atendimento, e etc., provavelmente você vai ver que também tem um índice maior de queda, de fratura, né? Então, esses dados também se correlacionam o tempo todo, né? Você vê que tem regiões da cidade que são menos atendidas por leitos, né? Então, assim, vamos ver aqui, laboratórios, né? Belo Horizonte está razoavelmente bem atendida, né? E aqui tem bairros periféricos que não tem laboratório. Então, essas informações é que a gente tem que observar. Por quê? Porque, eventualmente, uma política pública seja um incentivo, ou um posto avançado, ou um ônibus que vai para aquela região para atender os idosos daquela região. Então, todos esses dados, todas essas informações podem ser balanceadas. Uma outra forma de ver aqui é você ver todos os estados, todos os municípios do mesmo estado, né? Eu cliquei aqui, nós vamos ver todos os municípios de Minas Gerais, o estado está aí, e a gente vai ver aqui, por exemplo, quais são as cidades que têm mais e menos arborização. Você vê que aqui, que é uma região mais pobre, ao norte do estado de Minas, né, tem cidades com problemas sérios de arborização, né? 16% das ruas, né, 25% das ruas, e a gente nem sabe. Então, os conselhos idosos estaduais podem olhar isso e, eventualmente, direcionar uma política pública de arborização para favorecer os idosos daquela cidade para algumas regiões que, evidentemente, necessitariam desse apoio, dessa visão mais global que o Conselho Estadual poderia dar, né? Olha que interessante os dados aqui que você tem: esgoto a céu aberto, lixo acumulado, são condições extremamente graves, né, para qualquer tipo de população, mas principalmente para o idoso, né, que tem uma saúde mais vulnerável. Então, são questões importantes que estão mapeadas aí, né, para poder estimar quais são, e dimensionar políticas públicas aí. Agora, essa plataforma ela oferece ainda outras informações interessantes, né? Não sei se todos conhecem, mas existe a Estratégia Brasil de amiga da pessoa idosa, né? Que é um incentivo aos municípios do Brasil a perseguirem situações positivas de atendimento ao idoso, né? E essa Estratégia Brasil, ele elencou uma série de indicadores que os municípios precisam ir atrás. Mas para os municípios, às vezes, é muito difícil entrar no IBGE, entrar no DataSUS. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos numa página só, todos os indicadores são exigidos pelo EBAP para que ele possa ter imediatamente todas as informações e entrar dentro desse programa
que é muito interessante do governo federal, né? Eu acho do Conselho que Nacional. organizado dessa forma aí, só a plataforma Longe Viver mesmo, né? Que apresenta esses dados todos relacionados dessa forma. Outra coisa interessante é esse Munic, que é uma pesquisa do IBGE que pouca gente conhece, né? Na verdade, o Munic ele traz informações de cada município brasileiro, aqui, por exemplo, sobre a legislação municipal voltada para o idoso, né? Os conselhos municipais que existem, quais são os qual é o caráter de cada conselho, se tem existência de políticas específicas para o idoso naquela cidade ou não. Ou seja, aqui os municípios respondem ao IBGE e o IBGE concentra todas essas informações. Tem muito mais informação, porque tem o Munic completo. No Munic completo você pode ver quantos funcionários públicos tem, quantos seletistas tem, quantos estatutários, quais são as organizações quais são as legislações, o estilo de governança, como é que é feita a articulação institucional. São informações fundamentais para quem está desenhando política pública. Ou seja, neste ambiente do Longe Viver, a gente consegue oferecer uma série de informações em apoio à atividade do Conselho, e os conselhos podem ganhar muito se observarem com cuidado essas informações, até porque, na hora que vai conversar com um administrador público, você vai com argumentação. Olha só, você pode imprimir esses mapas, você pode comparar, anotar os dados, tudo isso é possível fazer com a plataforma Longe Viver. Para terminar, Marcelo, o que você acha dessa questão de disponibilizar dados para políticas públicas? A gente costuma dizer que a intuição é muito importante, continua sendo importante, quer dizer, o conselho ou o gestor público ou até o empreendedor privado, né, na hora de tomar a sua decisão, continua sendo importante a intuição. Eu acho que vai ser melhor atender tal lugar do que tal lugar. Isso funcionou por muito tempo. Mas a gente sabe que a complexidade do mundo, da sociedade, das necessidades que hoje se apresentam, elas não podem mais ser consideradas apenas nessa questão intuitiva. Ela precisa ser racionalizada, ela precisa ser planejada, precisa ter estratégia, né? A decisão pode até ser intuitiva, política, enfim, ela pode ter outras variáveis, mas a fundamentação deve ser objetiva, deve ser racional, racionalizada, deve ser baseada em dados, né? Numa condição de que você sabe exatamente aquilo que é o melhor a ser feito, né? Racionalmente, aí você vai tomar suas decisões de acordo com outras variáveis. Mas é fundamental hoje em dia estabelecer uma estratégia estruturada, que você siga um caminho definido, como eu disse, dentro de uma racionalidade. E essa plataforma, ela vem exatamente nessa direção. Ela vai te dar exatamente o caminho mais otimizado que você tem para o seu empreendimento ou para a sua política pública, para a sua luta social, para qualquer que seja o seu objetivo, né? Então, essa é a importância de uma ferramenta como essa, e especialmente a Longe Viver, que concentra tantos dados numa única visão, né? Num único lugar. Então, todas as pessoas podem navegar aqui à vontade pelo Longe Viver, e qualquer coisa que queira falar conosco, pode usar aqui o formulário e vai falar diretamente comigo, sou eu que recebo os formulários, e, portanto, fiquem à vontade para enviar questionamentos, dúvidas sobre os dados. A gente vai responder sempre com a maior brevidade possível. Muito obrigado aqui por acompanhar a gente nessa jornada. Marcelo, obrigado aí pela companhia aqui na frente de todo mundo. E eu que agradeço. Vamos fazer outras jornadas, outras explicações com outros módulos desta plataforma, para que a gente possa sempre dar um suporte aos usuários, que é muito simples, é muito intuitivo e precisa ser... Quanto mais você usa, mais você conhece a plataforma e fica muito simples de usar. Venham sempre com a gente está aqui às horas. Um abraço. Um abraço, tchau.